Resumidamente, o QI é medido pela capacidade de uma pessoa reconhecer padrões. Aí não me surpreende que o QI do brasileiro seja inferior a 83 pontos, porque ninguém parece reconhecer o padrão que acontece no nosso país sempre que o governo começa a fazer alguma sacanagem, decide que vai piorar a vida dos brasileiros, e aí se repete, né, uma sequência de atos, se repete um padrão e as pessoas parecem não perceber. Vamos lá, talvez agora você perceba. Começa com o governo criando uma maneira de expropriar o dinheiro do povo, de taxar mais, de prejudicar a nossa vida. Aí todo mundo reclama, mas vem a narrativa do governo dizendo que é fake news, que não vai acontecer nada, que a novidade é só para os ricos e que vai ficar tudo bem. Mas no final todo mundo se ferra. Vocês querem ver um exemplo legal disso? Lembram da taxação das blusinhas? Haddad falou que ia taxar as blusinhas. Aí todo mundo reclamou. Veio a Janja e os influencers dizer que é só para as empresas, que estava tudo bem. E que era fake news da extrema-direita essa história de que haveria uma taxação nas compras vindas da China, não é mesmo? Eles prometeram que seria só para as empresas. O resultado é que agora todo mundo está pagando mais imposto para importar coisas básicas, coisas pequenas da China. Isso porque o tal do rico que eles dizem que iam taxar, quando ia importar alguma coisa realmente grande de fora, já pagava e continua pagando uma quantidade absurda de impostos. Principalmente maquinário para construir indústria no Brasil e gerar emprego, esse aí é o que eles mais gostam de tributar. Mas nós estamos falando aqui de narrativa. O que é que eles fazem? Inventam uma medida impopular que vai ferrar o povo e logo depois jogam pessoas como André Janones dizendo que é fake news, Daniela Lima e Miriam Leitão falando para você entender como é bom pagar mais imposto. E aí, você que não tem capacidade de reconhecer o padrão, você acaba sendo enganado por isso, entendeu? Você acaba acreditando, você cai na mesma conversa uma, duas, três, quatro vezes. Não vou nem falar nesse vídeo sobre eleições, né? Como que políticos repetem os mesmos padrões de discurso, de conversa fiada, se elegem, cometem o mesmo tipo de crime de falcatrua, cometem peculato, cometem nepotismo cruzado, etc, etc. Eu não vou falar disso, mas acontece, também existe o padrão e as pessoas parecem incapazes de ver, incapazes de entender o que está acontecendo. E agora a brincadeira é com a taxação do Pix. O primeiro argumento para a taxação do Pix também entra no bingo da esparrela estatal, que é a segurança. Eles dizem, nós queremos monitorar para garantir a segurança do cidadão. Por que nunca fizeram nada a respeito dos golpes de Pix, das pessoas que são sequestradas e obrigadas a mandar Pix para os outros? Uma criança de 10 anos de idade consegue entender que um Pix ele é atrelado a um CPF, é atrelado à conta de alguém. Se tem alguém usando isso para cometer crime, a coisa mais fácil do mundo é rastrear e prender todo mundo. Só que isso não se faz no Brasil. No Brasil, o interesse é vigiar você e te prejudicar, acabar com a sua capacidade produtiva. Vejam vocês que nesse caso aí do Pix, nós já estamos no estágio em que dizem que é fake news, tentam te convencer que isso é o melhor para você, e aí logo logo o povo se esquece e o povo vai naturalizar essa nova maneira de viver a vida, com o Pix sendo taxado, as empresas sendo monitoradas e o governo tendo cada vez mais poder sobre a vida do cidadão. E vejam só, os argumentos já estão todos aí. Ah, é só para quem movimenta mais de 5 mil, quem é rico. É interessante, né? O conceito de riqueza dessa turma é muito flexível. Na hora de dizer que você não precisa se preocupar com a taxação, que ela é só para os super ricos, eles tentam te convencer que você é parte de um proletariado miserável que está lutando contra os bilionários malignos que têm dinheiro infinito, têm somas colossais de dinheiro. Mas na hora de fazer a taxação é 5 mil reais o limite. Né? 5 mil reais é um bom dinheiro para mim, que não tenho que sustentar ninguém. Né? Mas se eu tivesse um filho na escola, metade disso aí já teria ido embora. E aí, eu sou rico? Hã? Obviamente que não.
A questão é que para eles o conceito de rico e pobre tem que ser flexível, justamente para poder taxar e aí se aproveitar que a maioria das pessoas não ganha 5 mil por mês e pegar a opinião dessas pessoas para atacar quem movimenta 5 mil por mês, porque a regra é sobre movimentação, não é sobre lucro. Mas eles não deixam isso claro na hora de fazer a narrativa, é claro, porque aí o cidadão vai começar a perceber que, espera aí, movimentar 5 mil não é muita coisa. Se você recebe Pix de 250 por um serviço e paga esses 250 via Pix para outra pessoa, para pagar o seu aluguel, por exemplo, você já movimentou 500, entendeu? Então, talvez movimentar 5 mil reais não seja algo muito distante da realidade dos brasileiros. E vai deixar de ser distante em breve. Hoje, dia 13 de 1 de 2025, 5 mil reais é muita coisa. Era mais coisa ainda no dia 13 de 1 de 2024. A questão é que eles ignoram a inflação para isso, assim como ignoram a inflação para qualquer coisa que vá beneficiar o povo. Como, por exemplo, a tabela do imposto de renda. Sabiam disso? A tabela do imposto de renda ela não é atualizada já tem décadas. Não se atualiza a tabela para que mais e mais pessoas sejam obrigadas a pagar. Antigamente era só para os ricos, era para quem ganhava uma soma equivalente a 10 salários mínimos, uma coisa assim. Hoje, se ganha 5 conto, aí 6 conto, já tem ali o imposto para você, tem que fazer declaração do imposto de renda. Você tem que mandar os dados para a Receita Federal, para que a Receita Federal decida se você deve ou não ser multado, né? Porque se você errar na sua declaração, se você não conhecer o direito tributário da maneira correta, você vai ser multado, porque eles sabem exatamente quanto você deve. E é claro, existe o argumento, que também é maravilhoso, que eles usam, é chamar todo mundo de sonegador, dizer que quem não apoia a medida é sonegador de impostos. E isso é uma coisa muito simples de se fazer. Eles estabelecem dezenas de regras e burocracias para sua empresa funcionar. Estabelecem um limite ridiculamente baixo de lucro para que você possa ter sem pagar imposto. E aí, se você quiser elevar o seu padrão de vida acima desse limite, acima dessa trave em que eles colocaram, você passa a ser um sonegador, um criminoso, porque você não pode subir na vida, porque você não pode ter sucesso, porque você não pode usar o seu dinheiro para você, para o futuro da sua família. O seu dinheiro tem que ser usado para pagar a política pública do governo Lula, para pagar o Bolsa Esmola dos vagabundos que votaram no PT, para pagar, sei lá, o Bolsa Criança de quem tem mais filho aí que um rato e fica empesteando a cidade com um monte de mini marginalzinho que começa pedindo, depois tá tentando roubar a carteira e no final tá assaltando com o cano na boca do cidadão de bem. Você não pode melhorar de vida porque o seu dinheiro tem que ser usado para financiar essa gente, para financiar essa escória. Vocês precisam entender que isso é planejado, pessoal, tá bom? Vocês precisam entender que isso aí não é obra de uma sequência de acasos que milagrosamente estão sempre na direção de te foder e beneficiar tanto o governo de esquerda quanto a escória, a parte da população que o apoia irremediavelmente. Vocês têm que entender isso. Com essa regra nova, sabe o que o governo vai poder fazer? Tem até um meme engraçado, né, circulando, relacionando o cadastro de animais com o Pix, né? Falando o seguinte: daqui a pouco o governo vai mandar um oficial da Gestapo na sua casa para saber por que você fez um Pix para um estabelecimento de banho e tosa, sendo que você não tem nenhum cachorro cadastrado no seu nome lá no cadastro de animais, né? Estão fazendo essa piadinha, mas essa piadinha não está distante da realidade. Sabe por quê? Porque com essas regras novas, o governo vai poder encaixar quase todo mundo como sonegador. E aí, quando o governo quiser perseguir alguém, não vai precisar nem inventar crime, não vai nem precisar fazer uma interpretação maluca das coisas para dizer que essa pessoa aí é um propagador de discurso de ódio, etc. Não, o governo vai poder prender todo mundo com base em algum imbróglio tributário que ele mesmo inventou. Aí vocês vão falar, o Ivan tá maluco, o Ivan tá achando que vão usar essa medida da Receita Federal para prender as pessoas que são contra o governo. Não vai ser hoje, nem na semana que vem, nem esse ano, nem no ano que vem, mas isso é pavimentar um caminho nessa direção, tá entendendo?
Porque se realmente quisessem segurança, realmente quisessem usar essas ferramentas de monitoramento e inteligência para prender bandido, já estariam fazendo. A coisa mais fácil no Brasil é prender bandido. Você sabe onde eles estão, você sabe onde é o território deles, como eles se comportam, como pegá-los. Você sabe quem são as lideranças, a maioria delas, inclusive, está dentro de presídios. É fácil acabar com as facções no Brasil. Falta culhão e vontade. Só que a maioria aí das nossas lideranças políticas, né, nossos grandes nomes, estão mancomunados com esse sistema para ferrar a vida do cidadão comum, tornar você cada vez mais miserável e um escravo. Então, vamos resumir aqui, a situação toda é a seguinte: essa taxação do Pix, essa fiscalização tem o objetivo de ferrar com a sua vida, te empobrecer e principalmente não permitir que você cresça. Mas é isso, pessoal. Eu gostaria muito que as pessoas parassem de usar o Pix, mandassem o Pix pra puta que pariu, mas isso não vai acontecer. Aliás, não vai acontecer também por questão de segurança. Às vezes eu acho, né, que pode haver até um interesse do governo em facilitar a vida da turma que quer comprar uma cervejinha, fazendo as pessoas voltarem a andar com dinheiro vivo no bolso. Existe essa possibilidade, mas eu acho que não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é que nós vamos empobrecer mais e vamos ficar mais e mais nas mãos do governo por causa de mais uma safadeza. E por último, eu quero pedir o seguinte: se você gosta do canal, gosta dos vídeos, se inscreve, manda o vídeo para os seus amigos. Quem sabe aí você consegue resgatar um amiguinho seu cujo QI ainda não tenha caído para os 83 dígitos. Vocês sabem, né? QI é um negócio que se você não exercitar, despenca. Então, veja lá, vai que você desperta alguém da letargia.